Bom dia, bom dia! Eu queria contar uma história aqui de vida pra vocês. Assim, eu tive relacionamento. Eu conheci essa pessoa por pouco tempo, assim, horas. Eu tava na minha, não sei se foi a primeira, segunda corrida de bike. E eu sou peba, tá, gente? Eu vou devagarzinho. Não devagarzinho, né? Mas eu não sou rápida. Então, por muitas vezes durante as corridas, eu tô sozinha. Porque os mais rápidos já foram e os mais lentos estão lá atrás. Então eu tô ali sozinha. E teve uma corrida que eu tava há muito tempo sozinha. Eu falei assim, acho que eu peguei a curva errada. Não tô vendo ninguém. Mas eu via no chão a marca dos pneus das bicicletas, né? Mas, ok. Aí, lá na frente eu avistei uma pessoa, um ciclista. E eu falei, vou ter que correr, vou chegar perto dele pra ver se ele é da corrida, né? Porque tem a plaquinha de identificação, ou se é algum ciclista aqui. Tava um calor aquele dia. E ele tava lá na subida, lá em cima. E aí eu pedalei e cheguei nele. Quando eu cheguei nele, era um senhorzinho. E ele fazia parte da corrida. Esse senhorzinho, quando ele me viu, ele começou a gritar. Ele gritava, ele falava gritando. Ai, que bom que você apareceu, porque eu tava achando que eu tava perdido. Eu não consigo ver. Ele tinha já uma certa idade. Ele não enxergava direito. Então, ele não era tão mais rápido, né? E ele falou, eu preciso de alguém que fique na minha frente, aos berros, tá, gente? Eu preciso de alguém que fica aqui na minha frente, porque eu consigo ver alguém próximo e eu vou seguindo essa pessoa. Porque eu tenho mais idade e tal. Eu não perguntei a idade dele nessa hora. E eu tava esbaforida, porque eu tava tentando alcançar ele lá em cima, na subida. Aí, ele falou assim pra mim, e eu também não escuto direito. Então eu entendi que ele tava gritando comigo, porque ele não escutava direito. Ele acha que tá falando baixo, mas ele tem que falar alto, né? E eu falei, cara, ele não escuta direito, não vê direito, porque ele disse que ele tinha que fazer catarata, sei lá o que era. E ele precisa de alguém que fique na frente dele pra ele ser guiado na corrida. E ele tava lá pedalando. E muitas vezes, eu vou falar pra vocês, muitas vezes eu percebia que ele segurava a onda pra ele não me ultrapassar, porque ele era mais rápido que eu. Ele não me ultrapassava porque ele precisava de mim ali na frente dele como referência. Aí beleza, né? Chegamos lá no final e foram todas as premiações e tal. E ele ganhou um troféu de o participante mais velho. Se eu não me engano, a idade dele era 87 ou 88. E cara, eu fiquei impressionada, eu vi ele no pódio, eu falei assim, eu sou muito peba. Mas, mentira, eu pensei nisso, mas não foi isso que me chamou a atenção. Tem muita gente aí que fala que não vai fazer a corrida porque não pode, porque não aguenta. Aí você vê a idade, tá ali nos seus 40, 30 e tantos, 45, 50. Doesn't matter. O cara tava fazendo um pedal, uma corrida, tudo bem. Ele provavelmente não tava correndo pra vencer, mas ele tava lá vencendo as próprias limitações dele mesmo, cara. E isso é uma lição de vida pra em muitos setores, muita coisa que a gente desiste antes de tentar. Fala a verdade. Foi um tapa na minha cara. Eu lembrei disso porque eu tava vendo uns vídeos meus e de superação assim. E tem um vídeo meu, eu sempre fui muito tímida de falar em público. E
eu fiz uma aula aqui, aula de como falar em público, em inglês ainda, imagina. E um dos vídeos que eu tive que fazer a apresentação, essa aula consistia realmente isso. A gente tinha que escolher um tema, às vezes o professor dava o tema e a gente tinha que apresentar para a classe. Não era só a apresentação em si, era o envolver o público, a audiência e tal. E eu contei essa história. Eu estava assistindo o vídeo e eu contei essa história. E eu hoje tomei de novo um tapa na cara, porque diante de tantas coisas que a gente passa, a gente enfraquece, a gente desiste, até outras pessoas vêm com os conselhos amigos e falam assim, ah não, isso só foi um conselho, uma crítica construtiva para não deixar você ir pra frente. É isso, gente. A gente tem que tentar. Se é aquilo que a gente quer, a gente tem que tentar. Se a gente tá seguindo um caminho e no meio do caminho a gente sente que não é esse caminho que a gente tem que percorrer, não tem nada de errado de tentar outro caminho. E é isso. Essa foi a lição de hoje, sexta-feira santa. Vamos que vamos, tá bom? Não desista. Vá fazer as coisas que você quer fazer. Porque no final das contas, é a sua felicidade que tá em jogo. Tá bom?